Bem-vindo a mais um episódio do Beta Papo. Hoje a resenha é garantida, os assuntos são extremamente interessantes para quem gera conteúdo, porque a galera que está aqui hoje vai mostrar como construir um podcast de sucesso, porque eles fizeram na prática. E eles mostraram para mim e vão mostrar para você como a assiduidade e a recorrência podem transformar o seu projeto. Então hoje eu estou aqui com o pessoal do podcast do Lira, entendeu? Tô com a Renata, tô com o Lira, meu brother aqui, entendeu? Galera do Corpo de Bombeiros, eles falam sobre o Corpo de Bombeiros, eles falam sobre política, eles falam sobre geração de conteúdo, eles falam sobre tudo aquilo que a gente bate a tecla aqui, que recorrência é o sucesso. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Deixa eu só falar uma parada antes que a Carol brigue comigo. Se inscreve, curte, compartilha, manda pro seu amiguinho. Agora, muito obrigado. E já para começar, antes de vocês falarem, eu quero fazer uma parada aqui. Eu quero trazer aqui a prova viva de que recorrência dá resultado. Então hoje a gente vai entregar para eles as plaquinhas de 20 episódios. O Anderson, infelizmente, não conseguiu vir, tá com um problema, mas ele vai vir em breve. Eu vou até fazer um story depois entregando a plaquinha para ele, mas a plaquinha dele está aqui. E a plaquinha de 20 episódios do podcast do Lira, uma recordação que a Betamax premia as pessoas que se comprometem com o projeto e tirar os próprios sonhos do papel. Muito obrigado por confiar em nós. Vamos juntar, né? Quando já começa com o presente é bom, né? Geralmente o presente vem no final, agora vem no início. Não, é pra você sempre quebrando os dogmas, os parâmetros. Já deixa a plaquinha na mesa aí pra gente... Já vou deixar aqui. Já quer retribuir já também o presente dele? Sim, já. Ih, rapaz! Troca de presente. Olha lá! Nossa marca também. Muito obrigado, gente. Tem um cara que faz isso, né? Que fala que tem que ter um presente inútil no podcast e tal. O Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Ele pede a parada mais aleatória do mundo. Ó, deixa eu ver aqui. Rapaz, olha só isso, cara. Olha só isso. Podcast do Lira. Aí. Não, mas o lado legal é esse, pô. Sorriso. A Carol tá mandando eu fazer coisa no meio do podcast. E tem o login da Betamax aqui. Pô, obrigado, gente. A gente que agradece. Esse login é maneiríssimo. Todo mundo adora. Eu gosto tanto que eu tatuei o bezinho, cara. Eu tenho ele tatuado. Quando passa assim na frente... Aqui... Pra desespero da minha mulher. Pega a plaquinha, bota ali do lado. Não corta, tá? Não vai cortar nada disso aí, não. Deixa rolar, assim. Não tá acostumado já. O pessoal tem que saber. Bota em pé do lado dessa. Isso. Já vou usar minha caneca aqui. Porque o que eu falo para os meus clientes é o seguinte: a magia do podcast está em você fazer o que você quiser. É o teu espaço. É 1 hora, 1 hora e meia para tu fazer o que tu quiser aqui, irmão. Desde que tu não queira ser cancelado, tu fica... Olha, tem gente que quer, né? Tem gente que quer, né? E que dá certo, né? Mas é isso. Fica aí 1 hora e meia falando besteira ou não falando besteira. Tem muita gente que me pergunta, mas o que dá certo? Eu falei assim, cara, eu sei o que dá errado. Entendeu? O que dá certo a gente vai descobrindo. E o que deu errado no podcast de vocês? O que vocês sabem que vocês não fazem mais ou que não querem fazer para não dar problema? Começar logo com... Cara, no episódio 1, a gente queria muito trazer... Eu sempre tive um sonho de trazer o Davi Lopes, que é um luthier do Corpo de Bombeiros. Ele recolhe madeiras queimadas dos incêndios e transforma em instrumentos. Foi feito um documentário, Fênix, o Voo de Davi, contando essa história dele. História incrível, cara. Dos instrumentos que ele fez, um violão na mão do Gilberto Gil, outro na mão do Paulinho da Viola, um bandolim na mão do Hamilton de Holanda, que é o maior bandolinista do mundo. Aí tem o Felipe Prazeres também, que é da Sinfônica Petrobras, Nilce Carvalho, que é do samba. Então esses instrumentos rodaram o mundo na mão desses artistas e tem ganhado prêmios internacionais com esse documentário. Cara, assim, foi o primeiro, foi o esquenta, não foi tão emocionante a gravação. Eu que fiz esse episódio. Você que fez. Mas assim, o antes, a gente saiu pra almoçar antes, pra fazer esse feedback. Foi um erro que eu nunca mais cometo. A emoção toda da nossa conversa ficou no almoço, a gente chorou ele contando história, e a gente chorou, eu, ele e o Anderson. O almoço foi mais emocionante do que a própria gravação em si do podcast. Então, é uma das coisas que, tipo assim, cara, de você ficar planejando muito. Claro, você tem que ser organizado, fazer um pré-roteiro, alguma coisa pra não ficar a moda caramba. Mas, assim,
quebra essa emoção A a espontaneidade. espontaneidade. Então, tipo assim, é uma das coisas erros que eu não pretendo cometer. E você? Acertos, te trago ela. Não. isso aí foi Ter fenomenal. trazido ela pra Você somar. você deu um outro brilho pro teu podcast. Ninguém. É. Dois caras feios, né? Eu e o Anderson, né? Aí, Tu foi enfeiando, aí depois tu pô, aí eu falei, melhorou. pô, peraí, precisa trazer uma. É. O pessoal gosta de ver pessoas bonitas na tela, né? O acerto, de fato, é essa misturada que a gente faz, né? Tem homem, tem mulher apresentando, diversas idades. O Anderson é mais maduro, mais sério. O Lira é coração, é emoção o tempo inteiro, é um querido, é um fofo. E Dá eu vontade sou de um colocar no fofa. bolso, né? Por mais que eu seja Levar uma pra mulher, parece que eu sou o pé na porta. Eu sou mais a bruta, eu sou um pouco mais assim. Então, foi fazendo um equilíbrio. E, assim, parecia no início que éramos 3 pessoas bem diferentes. Mas não somos. A gente foi fazendo a nossa convergência e vimos que temos muita coisa em comum, principalmente nossos sonhos, nossas vontades, né? E foi tocando. Isso é a parte assertiva do podcast, a gente conseguir alinhar, a gente conseguir se entender, e o que parecia que todo mundo ia ser muito diferente, no final das contas a gente conseguiu, não precisa nem se esforçar, nós naturalmente a gente conseguiu alinhar o que a gente tem em comum, né? Sim. E aí foi fluindo. Mesmo com tanto nervosismo que eu falo, eu fico nervosa Amiga, ainda, até hoje. Vou receber a placa de 20, É o de primeiro 50, podcast que de você tem 100, como convidada? que eu venho como convidada, sim. Aí. Nervosa do mesmo jeito, não tem jeito. Mas uma vez eu tinha 18 anos, eu estava na autoescola, aí o meu instrutor falou para mim assim, Renata, o medo, ele é o que antecede o zelo. Continua sempre sentindo medo, desde que ele não te limite, mas você vai ser zelosa, você vai tomar cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes. Continua tendo medo. O medo é o que faz você estar vivo até hoje, é o que faz você crescer, ter cuidado, ser humilde, porque a pessoa que é medrosa, ela não tem medo também de pedir ajuda. Ela vai lá, ou então ela se fragiliza, outras pessoas vêm e ajudam. E nessa trajetória aí da gente, tiveram muito mais pessoas para ajudar do que para atrapalhar, graças a Deus. As pessoas confundem o medo com a falta de coragem, né? O medroso, ele é corajoso, pô. Muito mais do que o cara que não tem coragem. Porque você vencer o seu medo é um ato de coragem. Sim. Então, se você... Eu tenho medo de falar em público. Mas eu não gosto de falar em público. Eu sou um cara extremamente extrovertido. Longe da câmera. Mas eu não gosto de falar em público. E aí eu vou lá e falo, pô, não, mas eu preciso falar. Então, eu preciso vencer o medo. Então, é muito mais corajoso da minha parte falar em público do que um cara que não tem. E essa é a parada. Tipo... porque você rompe, né? Você tem que fazer um esforço maior. Sim. Acho isso muito... E como é que funcionou? Assim, eu sei a história, enfim, obviamente, mas eu quero que vocês contem de onde surgiu o podcast de vocês. Pô, como é que surgiu esse podcast? Cara, eu vim como convidado do podcast Papo de Bomba com o Alan Amorim, né? Um querido, capitão do Corpo de Bombeiros, que é pioneiro nesse papo de bombeiros, né? Daqui no Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros clientes aqui no estúdio. Sim. Cara, assim, uma boa maioria sabe que eu também sou músico. Há muitos anos atrás tive um estúdio de música e de ensaio. E eu ficava, como a gente estava conversando, eu ficava amarradão do lado de cá, do aquário, a gente chama de aquário, né? Ouvindo as bandas ensaiarem, cara. E, tipo assim, eu tocava na igreja nessa época. Então, tipo assim, eu sempre fui muito apaixonado por estúdio. Esse sonho ficou pra trás. Quando o Alan me convidou, que eu entrei aqui no teu estúdio, Fábio, esse sonho meio que reacendeu, cara. É tipo assim, cara, eu gosto muito disso. Por que eu larguei? É que acontece tanta coisa na nossa vida que a gente vai priorizando outras coisas. Paternidade, um montão de coisas. Cara, e quando eu entrei aqui no teu estúdio, cara, tipo assim, essa parada, ela me reacendeu. Eu falei assim, cara, eu quero dar continuidade a isso. Se você me perguntar hoje, Fábio, caraca, onde está a tua paixão? Vou falar assim, cara, tá aqui no teu estúdio. A gente tá roubando minha pergunta já. Bom, já tá linkando. Já tá roubando. Já tô linkando. Cara, assim, eu amo muito fazer isso que a gente faz aqui. É muito bom, né? Eu sou apaixonado por isso. A minha paixão hoje, cara, é a minha motivação, tá tudo voltado pra gravação de podcast. Se eu pudesse, eu gravava um por dia. Tem gente que grava 2, 3 aí, a gente assiste os caras grandes aí. Eu acho que o grande trunfo da revolução digital, né, da quarta revolução digital, que é a revolução da internet, é a democratização do conteúdo. Porque você
você tem muito mais liberdade para escolher o que você quer assistir do que você tinha quando você tinha televisão aberta ou televisão a cabo, que seja. Você ficava na mão de monopólios de mídia e não vou entrar nem na questão de controle de informação, não. Eu só vou te contar o que eu quero. Não, não é isso. Você continua tendo acesso só do que a pessoa só vai te contar o que ela quer. Sim. Mas você tem uma vastidão tão grande de fontes de água diferentes para beber que, pô, é fantástico, cara. Você pode ver o podcast seu, você pode ver o meu, você pode ver o da Carol, você pode assistir. Cara, só aqui já passaram mais de 300. Olha quanto podcast diferente você pode beber água. Olha quantos produtores de conteúdo estão ali para influenciar você de forma mais assertiva e aberta do que 5 canais de televisão que a gente tinha há 30 anos atrás, né? E o público do YouTube, dos podcasts, são diferentes de público do Instagram, do público do TikTok. A galera Total. aqui do conteúdo do YouTube, cara, de podcast, é a galera que realmente gosta de conteúdo, gosta de parar, aprender. Eu sou apaixonado em ouvir podcast hoje, cara. Eu vou fazendo as coisas em casa, boto lá Eu uma também. hora. Pô, outro dia, do Frei Gilson, por exemplo, do Inteligência Artificial. Cara, se não me engano, foram 3 horas e pouca de... Eu assisti tudo. As pessoas hoje não têm paciência de assistir um Reels de 1 minuto no Instagram. Mas antigamente o Rio não podia pausar e não podia acelerar e voltar. Eles mudaram por causa disso. Porque tava começando a cair a audiência e a galera ficava de saco cheio daquele Reels ali. Aí foram botando o tempo. Porque a gente vive uma revolução chamada teoria da segunda tela. Você já reparou que quando você está fazendo alguma coisa, você, por exemplo, você nunca tá assistindo, você falou uma parada, você nunca está assistindo exclusivamente aquela coisa. Você está lavando a louça e ouvindo um podcast. Sim. Você está correndo e ouvindo um podcast. Você está vendo um filme no YouTube e mexendo no celular. É sempre isso. Exatamente. E é um dos motivos dos quais os filmes e as séries começaram a ser menos densas, é isso. Porque a profundidade, quando era muito densa a parada, as pessoas paravam de entender o enredo. E aí a gente tá emborrecendo por causa da segunda tela. Porque você precisa de um enredo mais simples Pra conseguir. para poder acompanhar enquanto você tá fazendo outra coisa. É uma merda isso, cara. Horroroso. Mas... É porque a vida realidade. é muito corrida, né? Hoje, tipo assim, por exemplo, tá falando dos capítulos de podcast. Tu vai pra academia fazer uma esteira, tu bota o podcast ali no teu telefone com fonezinho, então tu tá correndo, tá ouvindo ali. Então você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você consegue dinamizar as coisas. Como é que é o nome? Teoria da segunda Da tela? segunda tela. É aprendendo a aula. Como Mas eu é por falo, isso que eu falo podcast para meus sobre clientes isso. e falo para vocês assim, É aula. sempre coloquem o podcast de vocês no Spotify. É uma ferramenta que vai transformar a percepção de vocês. Sabe por quê? Você assina o YouTube Premium? Não. O prêmio não. Não, né? Então, se você pegar o teu celular, botar num vídeo do YouTube e bloquear a tela, ele para de tocar. Você precisa ficar com a tela desbloqueada. Ah, sim. Então, se tu vai correr na rua, eu não corro nem esteira, eu só corro na rua. Então, eu preciso bloquear meu celular, botar no bolso ali, senão o vagabundo pega rapidinho, né? Tem Sim. que botar o zip ali, cadeado tal, botar a corrente e botar... Aí, eu comecei a consumir conteúdo no Spotify, porque o Spotify, ele te dá a liberdade de bloquear a tela e continuar tocando. Verdade. Verdade. É uma boa... Então, pega o arquivo que a gente Solução, manda pra né? vocês e coloca no Spotify. Ah, depois tu vai me dar esse bisu aí, porque Já, não, tá tranquilo. eu tô por fora. R$9,90, sacanagem. Mas é justo. Não é nada, pô. Compartilha. A gente tava falando sobre isso hoje. O cara que me copiou todo ali, eu achei o máximo, pô. É isso mesmo, tem que ser assim. Quero te fazer uma pergunta, cara. Fala. Eu tá vendo? O legal daqui é que as pessoas me entrevistam, cara. É muito bom. Como é que foi a pedra fundamental disso aqui? Como é que isso brotou no teu coração? O estúdio? É. A produtora já existia. Aham. Eu já tinha produtora. Eu fazia podcast, eu fazia transmissão ao vivo de forma geral, convenção, na pandemia, show, aquelas lives que tiveram na pandemia e tal. E aí, quando o estúdio foi dando uma... Quando a pandemia acabou, na verdade, foi 2021, né? Eu tinha um sócio e eu virei pra ele e falei assim, cara, eu tô querendo montar um estúdio de podcast, porque o Flow tava começando a crescer. E eu acreditava no modelo de negócio de estúdio de aluguel. Eu não queria ter um podcast. Nunca pensei. Na verdade, eu tenho um podcast por outros motivos, mas assim, eu nunca pensei em ter um podcast. Porque eu tenho um estúdio de aluguel. E aí eu falei, cara, eu acredito no modelo de negócio, eu tenho quase todo o equipamento. A expertise eu já tinha, né? Porque eu fazia muita live. Eu falei, vou montar. Aí ele falou, cara, então, eu precisava te contar uma parada. Eu falei, o que foi? Ele
eu tô indo pra São Paulo, eu vou sair da sociedade. Aí eu, porra, beleza, eu acabei de dar uma ideia nova, tu fala que vai ralar, mano. Aí ele saiu da sociedade. E eu busquei um outro sócio na época, o Pablo, que é meu amigo, já não tá mais comigo. O Pablo foi que eu conheci, né? O Pablo, exatamente. Que também foi pra São Paulo. Eu tô exportando sócio pra São Paulo. Faria Limer me adora. Aí a gente... Ele veio e falou assim, não, vambora. Aí, cara, o último ato do Dana, que foi meu primeiro sócio na Betamax, foi encontrar essa sala. Ele encontrou a sala e falou, cara, olha só, encontrei a sala perfeita pra vocês, vai lá dar uma olhada. Aí eu vim aqui ver. E fechei na hora. A sala tava fechada há um tempão e tal. Aí eu falei, eu acredito no modelo de negócio. E aí eu tinha outros negócios, a produtora tava meio encostada, só que tudo, parece que o universo todo se conspirou pra eu tocar isso aqui, cara. Na mesma semana que eu abri o estúdio, eu saí das sociedades que eu tinha, já tava em processo de saída, né? Que eram coisas que não tinham nada a ver, logística, lavanderias, não tinha nada a ver com audiovisual. E foquei só no audiovisual. E aí eu falei, cara, e era um sonho que eu tinha, né? De transitar a carreira, de mudar a carreira de forma mais incisiva pro audiovisual. E aí eu me vi com 40 anos, sem dinheiro, com o estúdio montado, as contas chegando, e com 3 filhos, né? Eu falei, cara, e agora? Aí eu falei com minha mulher, tipo assim, eu queria mudar de carreira, mas não sabia que ia ser tão bizarro assim, não. Aí a gente ficou ali uns meses ali na Pirambira, né? E aí eu comecei, cara, a entrar num processo assim, eu sei vender. Eu sou um vendedor. Sim. Então eu preciso botar isso em prática. E aí não é só achar que você tem o melhor estúdio e as pessoas vão vir pra cá. E aí eu comecei a vender pra abordar todos os produtores de conteúdo que você imaginar, cara. Tipo, o cara fez um podcast num estúdio não sei aonde. Falei, não, irmão, eu vou vender porque eu confio no meu potencial. Aí eu abordei o Alan. Aí eu abordei o Alvin. Aí, cara, outros estúdios de podcast. Resultado, cara, eu abri o estúdio em outubro e em março ele dava lucro. Um lucro bom, assim, sabe? Tipo, já tava se pagando, tava com o retorno do investimento já feito. Você abordou como assim? Não entendi. Eu fui no Instagram e falei, irmão, eu tenho um estúdio de podcast, vem conhecer. Vamos trocar ideia. Vem conhecer aqui o estúdio e tal. E aí o Alan veio, e foi o primeiro do bombeiro que veio. Ele veio conhecer, acho que foi em janeiro. Acho que o Alan começou em fevereiro de 2023. Aí ele veio, sentou aqui, eu falei, pô, irmão, é isso, o estúdio é esse e tal. E aí ele gostou, e foi, cara. Aí uma coisa foi levando a outra. Óbvio que o negócio, a gente pensava que ele ia ser muito diferente do que ele foi. A gente pensava que fosse ser uma coisa mais... Toda semana o cara tá lá fazendo podcast, não é bem isso que funciona. A pessoa... O produtor de conteúdo, ele tem o ritmo dele, a gente já entendeu isso também. E a gente tá aqui para ajudar. E eu pensei que eu fosse ter problema com... Eu falava isso pra Carol, assim. Eu achava que o meu concorrente que ia tomar meu cliente. Tá ligado? Eu falei assim, não, vai passar um cara aqui e vai roubar meu cliente para outro estúdio. Hoje não, isso não existe, cara. Sim. O teu concorrente é o teu cliente. É o teu cliente acordar de manhã e falar assim, eu não quero mais fazer podcast. Porque podcast não dá certo. Aí tu tem que mostrar para ele que dá. É só ele que não sabe fazer. Aí tu vai ensinar o cara a fazer podcast. É algo personalizado. Então, você trabalha com a sua experiência. Cada cliente que chega aqui, você tem que ir meio que personalizando. Você trabalha em cima do nível de conhecimento do cara. Isso, o cara, a pessoa, o cliente. Porque tem cliente que chega muito redondo, com um projeto muito bem feito. Sabe o que quer. Aí tu não se preocupa com o cara. Ele vai fazer o conteúdo, ele só vai usar o teu espaço. Isso acontece. Mas tem gente que não sabe fazer e que acha que sabe. E aí tu tem que mostrar pra ele, irmão, podcast é isso. Você não é o Pedro Bial, você não vai sentar nessa mesa, não vai falar meia dúzia de coisas e as pessoas vão ouvir. Não. Você precisa se esforçar para que elas te ouçam. Ah, mas o conteúdo que eu tô falando é muito bom. Bom para você. Ele ainda não sabe. A tua audiência ainda não sabe do seu potencial. E eu acho que eu tive essa conversa com você uma vez. Falei, cara, vocês precisam produzir conteúdo e mostrar para sua audiência que o que vocês estão fazendo é relevante. Tem um podcast aqui chamado Copacabana Talks, que era isso. Meu irmão, Eu sigo eles. Moda caralho, vem aqui, gravava, falei, que, papapá. Belo dia eles acordaram e falaram assim, não, isso aqui é um negócio. Eu vou montar um business plan, eu vou organizar, eu vou gerar corte 3 vezes por dia, eu vou fazer 2 episódios por semana. Irmão, os caras estão crescendo numa velocidade. Assim, pra você ter uma ideia, o Léo, são 2 apresentadores, o Tarcísio e o Léo. O Léo mora em Juiz de Fora, ele vem toda semana gravar. Ele pega sinal de que ele tá ganhando dinheiro, tá dando retorno. Então, assim, é isso.
Dá certo? Dá. É uma fórmula testada? É. Existe um protocolo que você precisa seguir para aquilo funcionar? Existe. É só fazer. Entendeu? É só fazer. A gente estava falando sobre inventar a roda. Sim. Porra, não, eu vou fazer meu podcast de jeito que dá certo mesmo. Até a Globo copia os outros, cara. Então copia, pô. Pega, vê o que dá certo e pega, recicla, dá uma moldada, obviamente, e faz com a tua cara. É o que vocês têm feito, pô. Eu tenho visto vocês fazendo isso. A audiência de vocês tem crescido. Entendeu? Se a gente estava até olhando em relação a esse negócio de mídia. sobre o público do YouTube ser diferente das outras redes sociais, na verdade. Exemplo, tem poucos seguidores, mas aí agora eu abri a ferramenta, né, do Instagram profissional. As visualizações que dizem quem está visitando o seu Instagram ou não. Aí, exemplo, no caso, eu tenho 1.700 seguidores. Visualizações, 41 mil. Já chegou já a 1 milhão. Numa semana, no intervalo, às vezes ali eles fazem a ferramenta de um mês. Não sei se o Lira tem isso também no Instagram dele. Alcance, em um mês o alcance 1 milhão. Aí você fala, pô, mas assim, ninguém me adicionou, ninguém tá me seguindo. Por quê? Você tá ali com o teu Instagram aberto. Quem quiser olhar, pode olhar. Nem sempre tem o interesse de seguir, mas tenha o alcance ali de quem tá olhando. Né? 1 milhão de visualizações, 40 mil visualizações e 1.700 seguidores. Então, assim, também desencanei em relação a isso. Seguidores não significa muita coisa. Não significa nada. Significa nada. Também não. Se você comprar seguidores, vai cair o seu alcance. Não é orgânico, então ainda tem isso. Comprar seguidores também ainda deixam de mostrar o seu conteúdo para outras pessoas, começa a bloquear o seu alcance. Aí os seguidores, você paga aqueles seguidores, né? Eles já sabem que daqui a um mês eles começam a sair devagar. Sim. Vão migrando e vão ficando vivendo disso aí o tempo inteiro. Não adianta ficar nessa parada. Nessa neurose. Assim, a Betamax, eu tenho, no meu perfil pessoal, deve ter uns 1.500 seguidores. Ele é aberto também, eu não tenho problema com isso. Eu tenho obviamente, eu tenho melhores amigos, porque eu preservo um pouco meus filhos, o dia a dia. Eu posto pouco, assim, do dia a dia deles por causa disso. Mas o da Betamax ele tem uns 5 mil e pouco, 6 mil, uma parada por aí. Mas, cara, o meu nicho é muito... O meu público é muito nichado, né? Porque você está seguindo uma produtora audiovisual, um estúdio de podcast, você não está seguindo um produtor de conteúdo. Eu falo sobre produção de conteúdo para você produzir conteúdo. A minha produção de conteúdo é focada em produção de conteúdo, né? Tipo, meio redundante até. Então, assim, por exemplo, a conversão de Instagram para o YouTube, você estava falando sobre, é uma das coisas mais difíceis que existe. Sim. Não, é muito difícil você pegar um cara, até porque as redes sociais elas se boicotam, porque são concorrentes. Sim, exato. Então, é muito difícil você trazer cara do Instagram pro YouTube e vice-versa. E tá tudo bem. Lide com isso. Não tente, sabe? Eu tenho um case aqui de um cliente que tem 500 mil no YouTube. Tem 500 mil de inscritos. Ele tem 14 mil no Instagram. Mas o cara tá no YouTube há 20 anos. Sabe, 20 anos não, porque o YouTube não tem, é desde 2009. Eu acho que o canal dele é desde 2011. Ele fala assim, quando eu comecei era tudo mato, irmão. Entendeu? Construindo. Peguei na planta. Exatamente, comprei na planta. O juros da caixa baixinho, pô. Então, assim... Quebrando pedra. Cara. Uma coisa que a gente precisa aceitar também é que ninguém fica na mesma temática o tempo inteiro. Nossas ferramentas devem ser usadas para seguir situação. Vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalho também com a parte de estética. Ninguém quer ficar olhando meu conteúdo todos os dias. Não. Ninguém busca estética diariamente. A pessoa tem que saber que o teu conteúdo... Preciso procurar uma profissional de tal procedimento. Aí sim que ela começa a procurar. E procurou uma vez, os próprios algoritmos vão aparecendo para ela. Ela vai pesquisar a melhor opção para ela. Então, essa coisa assim do tema que a gente vai falar no podcast... Nem todo mundo tá ali naquele tema, mas vai chegar uma hora que uma pessoa, quando tiver interesse naquele assunto, assim, poxa, vou procurar sobre segurança pública, ou sobre um concurso que eu gostaria de fazer pro Corpo de Bombeiros, já vai procurar, vai jogar uma coisa sobre o concurso de bombeiro, vai aparecer um podcast, vai aparecer um perfil para seguir, e ali a pessoa vai começando a buscar o que ela quer, ela vai se alimentar do conteúdo que forem oferecendo para ela. E aí que tá a diferença, quando a gente vai fazer um conteúdo de qualidade, que a pessoa vai lá e fica. Tanto é que a gente vê pessoas curtindo nossos rios depois que o episódio já teve 3 meses depois. O que é isso? Não é só o alcance. É a pessoa que foi pesquisar um assunto e apareceu para ela. E aquele assunto foi tão relevante que ela curtiu. E
tomou pra si alguma informação, né? Esse me trouxe um caso interessante. Um tempo atrás eu fiz uma consultoria para um canal de lutas, né? Muito grande até, inclusive, que ele veio falar comigo, porra, Fábio, eu tô passando um perrengue aqui no meu engajamento, tá caindo muito e tal. E aí eu falei, cara, vamos analisar o teu canal. Aí ele tinha convidado todos os grandes nomes da luta. Sim, todos os nomes. Cara, pra você ter ideia, o cara trouxe o Royce, o Rickson, sabe? Ele trouxe o Anderson Silva, todos esses caras falaram pra ele lá e deram entrevista pro canal dele. E aí ele fala, porra, beleza, olha só o engajamento. Aí ele trouxe como é que é o nome daquele... Do surfista que foi casado com a Lona Piovani, o Pedro Scooby. Aí ele, porra, olha o número merda do Pedro Scooby, cara. Não tá dando alcance nenhum. Falei, cara... Aí eu desenvolvi uma teoria. Eu parei pra analisar aquilo e desenvolvi uma teoria. O cara ficou 3 anos falando de luta. Só falando de luta. Só que ele é surfista também. Aí ele foi lá e um dia falou de surf. Pô, mas ele falou assim, cara, mas sou eu, pô. Eu falei, mas é o que você mostrou pro seu público não é esse cara que você é. E tá tudo bem você falar de surf. Só que você não pode fazer uma mudança abrupta no seu conteúdo se esse não for o seu intuito, tá? A gente vai entrar nesse método, mas vamos só. Eu falei isso, eu conversei isso com a Carol uma vez quando fui no podcast dela lá atrás, lá quando era tudo mata aqui também. Eu falei, olha só, você quer falar sobre tudo? Não tem problema. Você faz 3 podcasts. Eu quero falar, tô na Olimpíada, vou falar sobre esportes olímpicos. Legal. Você não pode falar no 4º episódio sobre segurança pública. Não dá. Não, é um choque muito grande. Exatamente. Você não converte aquela audiência, ela não se fala. O cara não vai continuar aquela trilha. Entendeu? Porque ele entrou ali no teu podcast não é por causa de você. Ele entrou por causa de esportes olímpicos. Se você falar sobre hipismo da polícia militar, aí depois você fala sobre pentátlon moderno, aí depois você fala sobre exército, aí depois você fala sobre segurança pública, beleza? Você fez uma transição e automaticamente o seu público começou a entender que você está mudando. Isso se você não quiser perder essa audiência. Mas, por outro lado, tem um outro ponto que é muito relevante, que é o seguinte, por exemplo, vieram falar comigo uma vez, Fábio, mas você fala de tudo, pô. Um dia tu tá fazendo campanha de jiu-jitsu, no outro dia tu tá fazendo transmissão da formatura do bombeiro, no outro dia tu tá fazendo podcast. O teu público não se comunica com você. Eu falo, pô, nem quero que ele se comunique, pô. Eu quero que ele me faça pix, pô. Eu quero que ele me contrate. Eu tô expondo pra ele o que eu faço. Tudo. O meu produto, né? E eu faço tudo. É isso. Então, se você tá ali pra vender um serviço, exato, as pessoas precisam saber qual serviço você vende. E aí, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, cara, olha só, quando você cria um canal de luta, ficar 3 anos falando de luta, de repente você fala de surf, o erro foi teu, que não se comunicou com o teu público o que você sabia fazer, pô. O cara é professor de yoga e tal, trabalha com um monte de... Você não soube se comunicar. Você escolheu um nicho, cresceu no nicho, esgotou o assunto e achou que ia converter essa audiência para tudo que você quisesse. Achou que você fosse virar o Pedro Bial. E você não é o Pedro Bial. Você não é o Gil Soares. Você é o fulano. Aí caiu a ficha dele. Então, por exemplo, vocês aqui, se vocês começarem a fazer de tudo, falar de tudo, vocês já estão acostumando o público de vocês desde o início, que vocês falam, que nem meu pai falava, do pum a bomba atômica. Tá tudo bem, pô. Vocês falam de qualquer coisa. O Flow faz isso. E mesmo assim, quando o Flow leva o Alceu Valença, o bagulho explode, quando o Flow leva o comentarista político lá, não dá audiência nenhuma. É normal. E viva com isso. Saber entender, né? Não tem que ganhar toda vez, pô. Tá maluco. Vocês têm que ganhar no geral, né? No final das contas, o saldo tem que ser positivo. Assim, a gente hoje o nosso podcast está mais direcionado para a área de segurança pública, né? Mas quando a gente começou esse projeto, uma das coisas que eu falei pro próprio Alvin, né? Que foi um dos incentivadores para poder falar que ele, pô, cara, tu tem lance com a câmera, tu tem coragem, não tem medo de tela, de gravar, pô, isso cria uma autoridade no teu perfil, tal. O Alvin foi um dos incentivadores. Eu falei, Alvin, a única coisa que eu não vou fazer é ficar falando temas de bombeiro. Aí ele, pô, mas por quê? Eu falei, pra não parecer um papo de bomba 2. Tanto que, tipo assim, eu falei, queria trazer convidados
de vários nichos para abordar vários temas, mas assim, hoje o caminho está nos dando esse nicho da área de segurança pública. Claro, trouxemos a doutora Fabrícia, que a gente está no mês de abril também. Não, muito bom esse episódio. Do TIA, né, do transtorno do espectro autista, que assim, ontem, como a gente está falando da segunda tela, né, fazendo as coisas em casa e ouvindo esse episódio. Cara, e eu me emocionei. Falei assim, caraca, eu gravei, mas depois eu fazendo as coisas em casa, eu ouvindo, cara, das dificuldades que uma mãe atípica passa no cotidiano, no dia a dia. Cara, é tão devastador você, tipo assim, cara, o que eu posso fazer para ajudar? Porque você, aquela empatia, tipo assim, caraca, essa mãe sofre muito. Como a gente é sortudo, né, cara? Eu falo isso com a minha mulher, Bruno. Quando eu começo o meu dia, eu começo agradecendo. Não peço nada, irmão. Porque é isso, pô. Tu acordou, já é uma vitória. Não, você foi o espermatozoide vencedor, irmão. Já começa por aí, cara. Estatisticamente, tu já ganhou na loteria. Já nasceu perfeito. Você cresceu perfeito. Você tem uma profissão. Você tem habilidades... Pô, você tem o polegar opositor, né? Que diferencia a gente do... Por isso que a gente dominou o mundo, né? Porque a gente tem a habilidade de pegar as coisas com o polegar. Mas... você já venceu, pô. Teus filhos estão aí e tal. Entendeu? Porra, meu irmão, tanta merda que acontece no mundo, já venceu. Já tá melhor do que uma galera. Entendeu? A verdade, Fábio, é que quando a gente vai falar essas coisas, de fato, eu concordo com você quando você falou no início que nós começamos a fazer dar certo na prática. Os erros e os acertos vieram na prática, porque, claro, tiveram as orientações, essas coisas todas, mas foi na prática. Inicialmente, a gente foi tentando um assunto, enveredando por uma vertente, só que acabou que, às vezes, a sociedade foi cobrando a gente de falar de um outro assunto, de chamar um outro convidado. As pessoas também foram... não é só a gente que convida, as pessoas também perguntam quando vão vir no nosso podcast para falar. Então, existe também... Já está virando essa chave que é muito bacana para a gente. Mas vocês já fizeram... Quando que eu vou lá falar com vocês? Vocês já fizeram uma análise estatística do retorno de cada... Porque, olha só, vou te contar uma experiência própria, tá? Uma vez... Eu tava fazendo... Eu fiz muita live na pandemia, né? Cara, eu fiz live de muito artista grande e tal. Eu tava fazendo uma live, mano. E aí era uma live grande. E aí a galera no chat... Pô, garoto, né? Tipo assim, o técnico do som era meu brother, tava do meu lado. E aí ele viu uns comentários assim, porra, o microfone do fulano tá baixo. Não sei o que lá. Começaram a querer dar pitaco, né? E aí o maluco ia ajustando, e eu fiquei vendo o técnico meio que, tipo, ouvindo todo mundo, sabe? Aí eu peguei o telefone, no meio da live, eu liguei para amigo meu, Didier, que é até do estúdio aqui do La Maison, que era aqui na Urca, agora tá na Barra. Aí eu, Didier, clica nesse link que eu vou te mandar aí, mano, assiste essa live aí. Me fala o que eu tô precisando fazer para corrigir esse áudio, pra deixar esse áudio pica. Porque na minha cabeça tava ótimo. Uhum. Aí ele, faz isso, isso, isso. Tudo diferente do que as pessoas tinham falado. Aí eu, beleza. Aí o cara foi lá e fez. Eu caguei, senão eu continuo reclamando. Eu não ouvi mais ninguém. Qual foi a lição que eu tirei naquele momento? Se você quiser ouvir todo mundo, você não vai ouvir sua intuição. Se você não domina o assunto, ouve a sua intuição para perguntar quem você acha que vai poder te influenciar. Então, pra gente concluir, pra você entender. Muitas pessoas vão falar para você convidar fulano, cicrano, beltrano. Muita gente vai falar para vocês falarem sobre assunto X, Y, Z. Vocês têm duas opções. Ou vocês mentalizam um guru, ou vocês trabalham com estatística. A IA tá aí. Pega os episódios de vocês e fala: Claude, ChatGPT, analisa para mim o meu canal, pega os tópicos que estão dando mais retorno e me diz qual caminho que eu devo seguir. Ele vai te falar. Ele tá ali para isso. A inteligência artificial vai te dar estatística do que está te dando mais audiência. Então, assim, não é... E outra coisa também, exatamente, porra, tô querendo chegar em tal lugar. Quem é o cara que já chegou lá? Ouve ele. Fala, irmão, como é que eu chego onde você chegou? Sei lá, não sei se você tem contato com produtores de conteúdo de podcast que estão num caminho alguns passos na sua frente. Pergunta pra ele, pô, por onde você acha que eu vou?
levo esse, levo aquele. Porque pitaco todo mundo vai dar. Entendeu? Pitaco todo mundo vai dar na vida de vocês. Na minha, dá um tempo todo, cara. E aí eu fico... Eu aprendi lá atrás, porque a merda que eu... Irmão, eu desesperado quando eu fui ver, o áudio estava horroroso já, estava esquisito. Tanta gente estava mandando fazer coisa diferente. E aí eu parei, falei, não. Vou ouvir uma pessoa Filtrar, só. né? Filtrar. Naquela época não tinha inteligência artificial como tem hoje. E aí eu fui no meu Google na época, que era um cara que eu confiava. Quem é o cara hoje que você se espelha? Pra produzir conteúdo? É. Cara, hoje eu não bebo de uma fonte só. Entendeu? Eu bebo de várias fontes. Mas, por exemplo, eu ouço muito conteúdo. Eu tenho um cara que eu acho muito bom, que você também acha, que é o Joel J. Eu vejo muito... Eu consumo muito conteúdo desse cara. O Flávio Augusto. Muito. Irmão, a frase dele, a estabilidade não existe pra mim, é um mantra. Até porque, pô, se você não existe pra você, imagina pra mim, que nem concurso público tem. O Flávio Augusto é da geração de valor. Não, é o cara que era dono da Wizard, foi dono da... sim. Dono da Wise Up, né? Sim. E foi dono do Orlando do futebol lá. Mas tem outras referências. Eu agora tô fazendo um curso do Rony, da reserva. Esses caras, meu irmão, é isso. Esses caras também já quebraram, já se reergueram várias vezes também, né? Tem histórias assim. Pô, mas é o que o maluco vendo, fala, né? assim, pô, tu vai ficar ouvindo quem, irmão? Sabe? Pô, o maluco vendeu uma empresa de 2 bilhões de reais pro grupo lá, o Pargas, lá, a reserva, hoje todo mundo quer, deseja aquilo lá. Eu vou ouvir o maluco da Toulon, pô, que quebrou, nunca mais voltou. Não desmerecendo a marca. Não, né? sim. Mas tu tem que ouvir quem fez. Sim. Quem tá conseguindo se reinventar, né? E a gente tá meio que sobrevivente a isso aí de precisar se reinventar o tempo inteiro, mas se reinventar de maneira assertiva, né? Porque uma decisão tomada errada te afunda. É um passo tudo que você já construiu, já tudo, porque tá todo mundo muito... é o que eu tô falando, não existe a estabilidade. Tá todo mundo instável. O que a pessoa tá querendo ouvir, consumir, fazer, o que agrada. Hoje em dia já está sendo trabalhada prender a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos do rio. E você imagina assim, gente, em 3 segundos, para prender a atenção ali vai ser o fator decisivo se a pessoa vai continuar ouvindo ou não, sendo que o rio já é tipo 1 minuto. Então, estão forçando essa corrida na gente. Essa sensação de dias corridos, de tempo corrido, de fato está existindo, mas é porque também forçam isso na gente, para poder aprender atenção, porque misturam agora a neurociência com a neurolinguística e a forma de atenção e a coloração do que tem o efeito de luz, o tom de voz que você vai puxar a atenção da pessoa naqueles primeiros 3 segundos, isso tudo está alinhado. Quando você procura cursos, essas coisas todas aparecem, existe curso para isso. Existe. Como que você vai se comportar nos primeiros 3 segundos iniciais da sua palestra ou do seu rios? Já tem. Não, você deve fazer. Mas isso está reciclado na primeira impressão. Agora está fundamentado porque, é claro, a neurociência, a neurolinguística, expressão corporal, linguagem corporal, tudo agora alinharam. Né? A facilidade de informação fez alinhar para fundamentar o que sempre existiu. Sempre existiu, mas ninguém sabia explicar o porquê. Agora a gente sabia o porquê que aquele fulano que agia daquela maneira, ele era famoso, ou ele conseguia ter mais atenção do que o outro. Enfim, mas ninguém sabia a explicação. Agora juntaram tudo, psicólogo falando de neurolinguística, de ciência, de tudo. Juntou tudo, aquela explicação multidisciplinar, multifatorial, um monte de coisa, e falaram assim, vai lá, vai e vença. Entendeu? Aí vem o outro e fala, aí também vem o outro e fala, mas nem sempre estão te dando técnicas, tipo assim, dando técnicas de oratória, mas você já tem sua identidade. Você já é um adulto formado no meio social, no mercado. Você não pode aprender oratória? Pois pode aprender, mas como que aquilo vai ser aplicado no que você já é? Maneiro. É uma inovação, alguém está fazendo algo diferente. Não basta você só ter a técnica. Se você tiver a técnica, mas você lhe faltar coragem, né? Mas é repetição. Tem um medo, ter um medo é legal. Não, mas é repetição, exercício. Vai criar daqui a pouco aquele, vai começar a ter a coragem, um monte de coisa, e você vai começar o exercício a te jogar no que é a sua identidade, o seu perfil. Meu perfil é esse. Não vai adiantar falar de tal maneira que não vou conseguir, vou sair da minha personalidade. Quando a pessoa me chamar fora daquela palestra, vão ver que eu não sou nada daquilo. Não, mas isso você não pode perder. Não pode perder. Eu outro dia tava no Instagram e eu tinha vergonha de abrir a câmera na rua, mano.
E um dia eu fui no bombeiro, né? Aí eu tava fazendo uma visita técnica lá, eu encontrei com o Liga, eu liguei, porra, faz uma história aí, mané, vamos fazer que a gente tá aqui e tal. Eu falei, cara, eu fiquei meio com vergonha, mas fiz. Aí eu fiquei assim, falei, cara, eu não posso ficar sem fazer. As pessoas precisam saber o que a gente faz. E aí eu vi um Rios, cara, eu vou procurar depois pra mandar pra vocês, eu achei bom demais, mano. O moleque tá no meio do Ibirapuera. No meio do Ibirapuera, num domingo, todo mundo correndo. E aí ele tá com o microfone e com o celular assim. Só que, na verdade, o celular não tá... O microfone não tá ligado nesse celular, tá ligado no celular do maluco que tá filmando de longe. Sim. E aí ele tá falando assim, olha só, eu tô fazendo esse Rios aqui, eu tô igual um palhaço sentado no meio do chão da porra da pista. Sabe quantas pessoas estão preocupadas com o que eu tô fazendo aqui? Zero. Aí mostrava o vídeo das pessoas andando e cagando pra ele. Eu tô aqui falando igual um palhaço, olhando pra essa câmera, e ele tá cagando, e o vídeo é muito bom. E ele tá lá falando... Sabe o que eu fiz hoje de manhã? Eu peguei a porra da câmera e comecei a falar no meio da rua. Tô nem aí, maluco. Tô nem Treinando, aí. exercitando. Tô nem aí. Não preciso nem postar, mas tô ali falando. Isso. Entendeu? Exatamente. E agora também tá legal, que tem algumas... Existem mudanças, né? Que agora quanto mais natural, melhor. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão querendo ver rugas, as pessoas estão querendo ver expressão, você fica fazendo vídeo, editando pra caralho, sei que o maluco gravou, abriu a câmera e mandou. Mas isso tem uma explicação lógica. Porque, olha só, quando você perde muito... Isso eu vou falar pra você, assim... Você falou, o cara tem neurolinguística, tem os 3 segundos, tem não sei o que lá, mas ele esquece o conceito principal da rede social. A recorrência. Tá? Há muitos anos atrás, existia um youtuber chamado Casey Neistat, que foi o primeiro cara a fazer 10 milhões num canal do YouTube. E ele ganhou porque ele fez durante 3 anos um vlog diário, onde todo dia ele botava um vídeo contando como é que foi o dia dele. Só que o maluco era videomaker, ele fazia um vídeo animal, mas só que ele falava assim, ele tinha uma regra, falava, keep uploading, que é assim, tipo, continue subindo o vídeo, não pare. Porque é isso que vai entregar. Porque vocês esquecem que a rede social é um negócio. E o negócio vai premiar quem se dedica mais a ele, pô. Entendeu? É o jogo da atenção. Então, se você subir 10 views, ele vai entregar pra mais gente do que se você subir um só. Porque ele vai falar assim, pô, esse maluco é muito mais fiel do que o outro, pô. Ele é meu cliente, não é aquele otário que vai mandar um Reels só. E aí, quando você começa a lançar a moda caralho, tipo assim, não sei em termos, mas começa a fazer muito conteúdo, o Instagram entrega mais, o YouTube entrega mais. Por quê? Porque você tá fazendo o que ele precisa, pô. Ele precisa de material, ele precisa de conteúdo. Entendeu? Verdade. Então, assim, é por isso que a galera associou erroneamente ao público querer, pelo menos a minha visão, tá? Ao público querer ver conteúdo natural. Não, o cara que faz conteúdo natural, ele manda mais conteúdo. Porque ele perde menos tempo finalizando aquilo. Logo, o volume de material é maior. Pelo volume de material ser maior, a rede social fala assim, esse maluco tá fechado comigo. Ele tá subindo material, então eu vou entregar mais ele. O algoritmo entende. Quanto mais eu entregar, mais ele vai fazer. Entendeu? Essa sacada, que eu tô falando, gente, é um aprendizado. A ideia aqui é isso. Aqui é um ambiente seguro pra gente trocar essa ideia. Sobre resiliência, constância. Graças a Deus a gente consegue, porque militar, a gente é forjado a constância, a resiliência e é o repetitivo. O meu pai até hoje fala adestramento, pô. Adestramento mesmo. Olha que isso, mesmo. o cachorro, pô. Não, mas adestramento mesmo, é o adestramento mesmo. No sentido... É tipo isso. Mas pô. Entendeu? Porque, então, acaba que a gente consegue ter uma constância. E a partir dali a gente vai trabalhando o que todo mundo tá com vontade de fazer essa parte dessa resiliência acontecer, né? Se vai começar a fazer, sei lá, começar a deixar fixo toda... segunda, quinta-feira do mês. Mas não faz regra, não se atém a regras. Muda não muito tem rápido. regras. Entendeu? Todo dia 15, não, tudo muda. Aí você começa a se engessar numa informação, daqui a pouco muda. Porque, e acaba que a gente vai se frustrar. Porque vai mudar a dinâmica das pessoas, a procura vai mudar, você vai se frustrar, vai, pô, perdi então a audiência, perdi não sei o que lá. Tal. E você não vai conseguir... pegar o teu macete. Qual é meu macete? Meu macete é toda segunda-feira. Não, é de 15 em 15 dias, segunda-feira, mensal. Vou lá, podcast que as pessoas já vão ali me esperar. Cara, nem todo mundo e nem sempre. Entendeu? No dia que bateu a segunda-feira que é feriado. Já a gente passou era. por isso um pouco Entendeu? Uma segunda que é feriado, já era. Mas a previsibilidade então, ajuda, tá? A gente precisa ter uma... É o que eu falo, organização precisa ter. Uma organização e um roteiro precisa ter. A tua audiência precisa saber que você tá ali, que você vai produzir material para eles. E você também não tem que ter medo de mudar e de crescer. Sabe? Eu vou contar uma história para vocês aqui, que, assim, foi uma história que me marcou muito na minha época de jovem. Jovem não, né? Mas, enfim,
eu sou fotógrafo desde muito novo, né? E eu comecei a fotografar com filme e tudo mais. Então, assim, eu tive muito apego ao filme. E o filme hoje em dia é hobby. Mas vocês sabem quem inventou a máquina digital? A câmera digital? A Kodak. A maior produtora de filme da história do mundo. Foi a pessoa que... Foi a empresa que inventou. Não, então. Ela inventou a câmera digital. Só que ela escondeu na gaveta aquilo ali. Que ela falou, porra, a câmera digital vai matar o meu maior produto, que é o filme. Só que ela não entendeu que aquele produto estava fadado a acabar, irmão. Quem melhor do que ela para acabar aquilo que ela mandava? Já que ela estava inventando o substituto daquilo. E aí a gente vai linkar com uma outra parada. Eu não bebo mais. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu tenho 1 ano e meio que eu parei de beber. Eu bebia muito. Muito, muito mesmo. E eu parei de beber. E de vez em quando eu tomo uma cerveja zero. E eu comecei a ver que o mundo parou de beber. O consumo de álcool no mundo diminuiu muito. Eu estava vendo uns estudos que só no Brasil já baixou de 7 a 9% para esse consumo de álcool. Você sabe quem está liderando a produção e o marketing de cerveja zero? A Heineken. A cerveja a marca que mais vende no Brasil. Que mais vende. Ela tá fazendo o que a Kodak não fez. Ela vai matar o produto dela. Porque ela sabe que aquela porra vai morrer, brother. A geração Z não vai beber. As gerações próximas não vão beber, assim como as gerações atuais não fumam. Ela tá matando o produto dela e já tá ao mesmo tempo... Então, Eu vou ser a primeira a lançar. Então, assim, a minha dica pra vocês é assim, não tenham medo de matar o produto de vocês. Não tenham medo. Se vocês sentirem que o teu produto vai morrer, mata. Eu faço isso aqui. Se eu olhar que o podcast não vai dar certo, arranca essa mesa daqui, irmão. Na hora, joga fora. E de vez em quando eu fico brincando com meus clientes e vou chegar essa mesa e vou botar uma mesa de... Não, mas... Beleza, tá funcionando ainda, a mesa tá certa. Eu vou ali. Mas eu fico analisando o dado. Pô, se o faturamento do estúdio cair, se o movimento diminuir, vamos pensar em alguma coisa. Porque eu não vou hesitar matar o meu produto principal se eu achar que ele vai morrer. E é isso que eu vou falar. Se vocês acharem que o podcast vai mudar, vai ser outra coisa, mata essa porra, mano. Pega outro nicho. Tu tiraria essa mesa aqui mesmo? Colocaria tipo uma redonda? Se eu precisar, se virar moda, problema não. Eu não vou inventar roda. Não sou inventor, pô. Eu sou produtor de visual. Se eu achar que a tendência é aquela... Por exemplo, eu não fui na tendência do 30 contra 1. Não fui. Falei, pô, isso aí é modinha. Isso é muito modinha mesmo. E não deu outra. Entendeu? Imagina se eu pego ali, não, vou abrir esse espaço aqui, vou derrubar aquela parede ali, vou fazer um espaço enorme aqui pra botar 30 caboclos em volta. Tinha me fudido. Então essa também tem que analisar. Você tem que mas você ver. tem que, assim, existe também cenários e cenários. O que a pessoa também quer? Assim, existe improvisado. Sim. E existe profissional. O que aqui é o profissional. Aí, no caso, as adaptações vão acontecendo, algumas coisas vão mudando e tal, mas é que a gente vê que tem coisas e até que de fato funcionam, mas está no improviso. Às vezes gasto zero na pessoa, bota a mesa comprida, sei lá, bota ali pessoas engraçadas para conversar, para não sei o quê, para analisar e tal. Mas você vê que está na base do improviso. Mas porque é um modelo muito raso, cara. Mas é maneiro, eu já assisti vários. Não precisa você estar concentrado para entender. É o que eu tô falando. Você pode estar assistindo aquilo ali, fazendo qualquer outra coisa. Que alguém vai rir, você... Aí lembra, teu cérebro te joga numa informação que era um pouquinho anterior antes do riso, você fala assim, entendi o que era piada. Você volta sempre, você tá ali ligado o tempo inteiro. Quando eu montei esse estúdio, na Zona Sul do Rio tinham 2 estúdios só. Era um estúdio de música convertido em estúdio de podcast que fica ali em Laranjeiras, no alto do Cosme Velho, e um em Copacabana. Só tinha esses 2. Mesmo assim, cara, nenhum deles tinha a estrutura que eu tinha, o espaço, o tamanho e tal, eram coisas meio improvisadas. Hoje tem uns 30, na Zona Sul. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu tô consolidado, eu tenho minha gama de clientes, ele já veio aqui, mas a concorrência aumentou. Para mim não me prejudicou muito porque, obviamente, como eu falei para vocês, eu sei vender, eu vendo bem, eu entendo, eu confio no meu produto, então tá tudo certo, eu confio, eu acredito que o meu produto não seja só gravação, é atendimento,
É análise, ajuda, é a entrega, todo o combo que a gente oferece. Mas eu sei que, cara, esse produto vai ficar complexo. A Barra já é difícil, já tem muito estúdio na Barra. Seu diferencial, Fábio, é o seguinte, você sempre tá aqui. Muitas vezes as pessoas vão pegar alguns estúdios em que o cara não é, nem sempre ele é o cara, é o produtor, e nem sempre ele entende do assunto. Às vezes ele simplesmente quis montar o estúdio porque é o que tava dando dinheiro. Mas isso E acontece ele não muito, vai pô. estar lá, e ele não entende daquela orientação. Você tá aqui para orientar também. Não tem um dia que a gente chega aqui que o Fábio não esteja. Difícil. Para orientar, Não, mas pra acontece, tem receber. cliente à noite Não. que nunca me vê, mas ele fala comigo no WhatsApp todo dia. Eu tô Entendeu? sempre ali. tipo, Mas assim, porque existem alguns horários que ficam um pouco mais difíceis para quem chega de manhã e tá aqui num horário que. A gente abre o leque para. Olha, meu estúdio pode funcionar até meia-noite. Vocês podem vir gravar aqui até meia-noite, que é o horário que vocês podem. Eles também têm que entender que é um horário fora do alcance meio que comercial. E você já esteve aqui já desde de manhã, que vai chegar uma hora que você também tem uma vida para acontecer. Então, Existe mas essa- aí vai nesse ponto que a gente entendimento. estava falando. Olha só. Esse dono de estúdio não entendeu o rolê ainda. Não entendeu. Ele acha só que ele comprou. perde pro concorrente. Você entendeu? Quando um cliente vem aqui no estúdio, primeiro você sabe, eu tô sempre falando com meus clientes. E aí eu faço uma oferta para ele. E aí eu pego o preço de tabela e eu dou um desconto. Eu falo, ó, se você fechar em 10 dias, eu te dou esse desconto aqui. Pô, não quero... Isso aqui não é para ele... Pra forçar ele a fechar com a Betamax. É para convencer ele de que o podcast vai dar certo. E eu não faço piloto. Piloto é furada. Para mim, para você, para todo mundo. Porque assim, quando o cara faz um piloto, ele grava um episódio e ele não entende aquilo ali. Ele não entende que o jogo tá na plaquinha. O jogo tá na recorrência. O jogo tá em você construir uma base de audiência. O jogo não tá em você fazer um episódio, construir 10 views e colocar na tua rede social e falar assim, eu fui no podcast. Pô, é maneiro pra você. Quantas vezes nossa pauta foi... a gente fez uma organização de pauta, de roteiro, e não deu certo. Porque a pessoa vai contando, vai falando da vida, vai Total. postando outras coisas, e isso Já é nem muito faço mais pra bacana. desespero dela. Não dá mais pra fazer. Aí você começa a pensar o seguinte: parece que uma hora e meia pode parecer muita coisa. Inicialmente, quando você vai ficando um pouco naquela da tensão, parece que é tempo pra caramba. Chega no final, você vê que é pouco tempo. Pô. Você gostaria de uma segunda oportunidade de entrevistar aquela pessoa. Aí sempre, não tem como você não terminar com a sensação de que você gostaria que aquilo ali continuasse. Tanto com a pessoa que você está entrevistando, quanto com o ambiente. Né? Você vai, relaxa, faz... Eu, pelo menos, relaxo só no final. Aí eu fico, gente, vamos pra aula 2. Mas não tem jeito. Tu tá falando essa parada da pauta aí. Por exemplo, a pauta que a gente vai entrevistar os 2 advogados daqui a pouco. Pô, mandaram o roteiro, cara. Tipo, foi pra gente fazer 13 perguntas. Quando eu olhei assim, vai fazer, se fizer 3 é muito. Não, eu tenho um roteirinho não que eu chamo de salva-vidas. Tá ligado? O que é o salva-vidas? E eu até aconselho vocês a fazerem. Pega 5 perguntinhas e fala assim, se eu ficar sem assunto, se o convidado for uma merda. Você viu que eu nem encostei no meu celular, isso é um bom sinal, tá? Não precisei do meu salva-vidas ainda. Posso no máximo ver se dá algum problema, porque como minha sogra tá doente, eu preciso dar uma olhada de vez em quando ali pra ver se tá tudo bem. Mas o fato de você não precisar de salva-vidas é que o papo tá fluindo. E aí qual é o lance do salva-vidas? Assim, não sei o que perguntar pra esses caras. E agora? O que eu faço? Aí tu fala, tem uma pergunta aqui, onde é que você queria, sei lá, não sei o que, papai, não sei o que. Aí tu fala, beleza, tem uma opção ali. Eu já passei por isso aqui, entrevista com Eu também já. umas 2 pessoas, que deu branco assim, eu falei, cara, de onde eu vou puxar mais alguma coisa? Tipo assim, não tem mais do que puxar. Mas sabe o que é isso também? É experiência, pô. É isso que eu tô falando. Qual é a parada? Você domina o teu assunto. E essa é a parada do podcast, tá? Você domina bombeiro, música, segurança pública, estética, militarismo, são os que você domina. Vocês não dominam a arte de entrevistar. Ou, aliás, não dominavam. Tá? Vou até botar no passado. No momento em que você... Por isso que eu falo para meus clientes que fazer piloto é uma merda, é furada. Por isso que você tem que fazer mais. Porque vai nascer um entrevistador. E vai nascer um entrevistador com uma bagagem cultural do assunto que ele está entrevistando. Porque pro Jô Soares era muito fácil. Primeiro, o cara é culto demais. Mas era muito fácil entrevistar porque ele dominava os assuntos que ele estava entrevistando e ele sabia entrevistar. Sim, ele só fazia aquilo. Na verdade, ele fazia aquilo. Ele tinha tempo para estudar aquilo. Hoje em dia, a gente tem nossa profissão, a gente tem família, a gente tem casa, tem um monte de coisa, ainda tem que ser uma pessoa que vai dominar os assuntos. A gente fala o seguinte, fazer o trabalho de casa sempre funciona.
Você estudar um pouquinho sobre aquele assunto, estudar um pouquinho sobre a pessoa que você vai Total. entrevistar, te ajuda. Porque, por mais que a pessoa vai fluir, se fluir, sorte, maravilhoso. E se não fluir? Vai estagnar? Vai parar? A entrevista não vai. O tempo... Então, pega o salva-vidas. Mas você tem que saber, ali como sair dessas situações. Como sair dessas situações, de ir linkando realmente. Acontece, exemplo, comigo, no dia que eles jogaram no meu peito, você vai apresentar um episódio aí de Dia das Mulheres. Aí eu falei, pelo amor de Deus, de segurança pública, vinculado ao mesmo assunto, mas só mulheres brabas, né? Que eu, quando terminei a entrevista, eu não lembrava de nada que eu tinha falado, que eu tinha perguntado e nem o que estava acontecendo aqui. Eu tive que ver de novo o programa, assistir novamente o episódio para poder conseguir lembrar o que tinha acontecido. Porque bloqueou minha mente. Bloqueou. Assim, eu acho que eu fiquei nervosa demais, eu não sei se fui bem, esqueci, porque Você foram foi assuntos amplos, e misturou profissional com pessoal, com emocional, com tudo, e aquela descarga de adrenalina, no final das contas eu não lembrava o que tinha acontecido. Bom, foi maneiro? Foi porque que eu pensei, porque quando é bom é assim. Total. E eu sei que eu vou ter minhas limitações, porque, de fato, não é minha profissão. Eu não sou entrevistadora, eu não sou jornalista, eu não sou aquela pessoa que, fiz a faculdade, que vai me ensinar a falar sobre todos os assuntos e vou dominar tudo, não. Eu sou enfermeira, eu sou bombeiro, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho, muita coisa, e ainda tem que sobrar. Tem que sobrar um tempo para eu conseguir estudar sobre o tema de quem eu tô entrevistando. A gente brinca pra caramba, gente, trabalhinho de casa. A história, a pauta, o que a pessoa gosta de fazer, qual é o emocional da pessoa, a gente dali trabalhar qual é o nosso interesse da entrevista, né? A gente tem feito isso. Mas o estudar é a base de tudo, cara. O dom, no final das contas, ele é só um dos pilares, e talvez o menor deles, para você ser um profissional diferenciado, no que você quiser ser. Cara, eu tenho uma tese, eu tenho certeza absoluta que o Cristiano Ronaldo tem zero dom pro futebol. Zero dom. Tá ligado? Porque o maluco é obstinado. A parada do maluco, se o maluco fosse padeiro, ele ia fazer o melhor pão do mundo. Porque a parada do maluco é obstinação. Véio. O que ele se propusesse a fazer, ele ia ser o melhor. Entendeu? Eu vou fazer tiro ao alvo. Meu irmão, o cara só ia tirar só na mosca. Porque o cara é obstinado, pô. A parada do maluco é essa. Ele tá disposto a fazer o sacrifício pra conseguir aquilo. E é isso. O Ronaldinho não. O Ronaldinho tem dom, pô. O maluco só bebe, só zoa. Neymar tem dom, pô. Imagina o Neymar com a obstinação do Cristiano Ronaldo. Tá o aço. Pô, seria um fenômeno. Novo Pelé. Muito melhor, pô. Mas aí entra aquela história, a diferença do que tem o dom e o esforçado. O esforçado, ele vai numa eu só gosto de lidar com o esforçado. Numa situação eu não gosto de quem tem dom. Né? Por exemplo, o esforçado eu Cristiano Ronaldo. Muito mais. Eu reconheço o esforço dele. Pô. O esforçado. O esforçado, ele tem que trabalhar as características, os pontos fracos dele, ele tem que ser desenrolado. E nisso eu costumo falar uma frase assim, para muitas pessoas, as pessoas me falam muitas informações e eu filtro muito algumas coisas. Eu falo assim, você tá vivendo, tá sobrevivendo? Porque você falar papagaio fala. Entendeu? Minha função, se eu ensinar para qualquer outra pessoa, ela treinar pra caramba, ela fazer minha função, sem ter, talvez, o conhecimento acadêmico que eu tenho. Falar, até papagaio fala, mas você tá falando, mas ela tá agindo igual. Ela tem comportamento... Exemplo, eu sou rico, mas tá com comportamento de rico? Tá com pensamento de rico? Comportamento, pensamento, atitude, diferenciais. Então, você tá só sobrevivendo. Você tá ouvindo a informação e tá reproduzindo. Fulano é rico. Sobrevive. É desse jeito. Agora vive, filtra. É rico mesmo. Cresceu como? Enriqueceu como? Questiona, começa a se questionar. Pega as informações e trabalha. Não que você esteja se comparando com outra pessoa, não. Não. É para aquilo vir bagagem para você também um dia na vida. Ou até mesmo para você orientar uma outra pessoa ou você usar para você. Como que ela cresceu? É rico? Então, por que o pensamento dela não tá acompanhando, já que ela é rica? Porque ela, nasceu pobre. Então, você começa a entender, poxa, então é diferente quem nasceu rico, quem ficou rico. Você é sobreviver. Você vai viver questionando. Pegar a informação e trabalhar e desmembrar aquela informação que te passam. São as referências já. São referências. O Liga me perguntou das minhas referências, eu não perguntei de vocês, né? Quem é a tua referência hoje? Em relação ao podcast, é o Joel J, cara. É uma fonte ali que eu gosto muito de assistir as entrevistas deles. Eu gosto do bom tom
conforme que ele conduz as entrevistas, ele deixa os convidados muito à vontade. São perguntas muito pertinentes, ele consegue extrair o melhor dos seus entrevistados, cara, eu gosto muito. Claro, o Flow, já assisti mais, hoje assisto menos. Inteligência Artificial do Rogério. Eu gosto muito dele também. Eu gosto muito dele. Assim, o ponto negativo, tá? A meu modo Que bom de que ver. tem, pô. Eu acho o estúdio dele muita informação. É. Eu acho que fica cansativo. As entrevistas, eu acho, cara, é do caralho. Mas eu acho a diferença desse aqui, do bom gosto desse aqui, é mais clean. O dele é... Mas é porque aqui é um estúdio de aluguel, né, o cara? presente, como é Presente inútil, é aquele mundo de Mas aqui é um estúdio de informações. aluguel, né? Eu preciso ter flexibilidade para poder atender todo tipo de público, né? Acho que os sócios também. Os sócios. Aí do Bruno Perini. Eu acho bem bacana. Ele era militar, né? Ele era de Amã, era né? da AMAN. É. Da AMAN. Eu gosto muito deles também, da esposa dele, apresentar. Então, o meu dá até vergonha de falar. Pode Sou delas. inquieta. Mentira. Eu sou inquieta. Aquele da Não Ana consigo Beatriz Barbosa. assistir muita coisa, não. Temporada, série, não conta comigo. Eu não consigo ser escrava de televisão, de celular por muito tempo. Eu não consigo, não. Mas algumas coisas que, entre aspas, eu julgo até que podem ser rasas, é o que eu consigo assistir. E eu gosto muito de comédia. Assistir podcast de pessoas que estão entrevistando, ou não só podcast, ou programas também de entrevista. Eu gosto muito da Tata Werneck. Alguns momentos eu até consigo Minha mulher perceber adora que também. ela perde a mão, às vezes, em algumas brincadeiras ofensivas, mas ela fala rápido. Mas A ela pessoa é não hilária. consegue raciocinar a ofensa e acaba rindo. Então, assim, essa tirada também é fenomenal. Entendeu? É fenomenal. Então, gosto dessas coisas assim, de mais engraçada, que você não precisa estar ali enraizada naquele tipo de assunto. Vai misturar de tudo. De riso, de choro, de tudo. Eu gosto de assistir mais isso. Também gosto não lembro o nome, porque também minha memória não é legal em relação a isso, que é aquela mesa que eles vão lá ver quem é a profissão de cada um. Aqueles caras. Aqueles caras. Legal. Isso. Por que eu gosto de assistir? Porque eu erro todas. Mas é feito pra Então você. ali é feito pra eu errar, então é ali que me prende minha atenção, porque eu erro todas, não tem como. É feito pra errar. Sabe? No dia que eu acerto, eu fico felizona, eu fico, caraca, acertei. Eu acho que eu Pô, mas não o tô tão bagulho ruim. dura meia hora. A retenção dos caras é Caraca, boa, pô. conseguiram me prender, porque eu falo, não consigo assistir nada. Eu tô sempre em movimento, fazendo alguma coisa em movimento, claro. Você não descansa nunca? Descanso. Quando eu tenho que descansar, eu vou deitar, eu vou dormir. Mas olha o insight disso aí, Renato, olha só. Vocês fazem corte no YouTube pra média duração? 10, 8 minutos? Do episódio de vocês? Até um pouquinho menos. Os cortes, Eu acho né? que não chega a isso tudo, não. Não chega, não. Mas vocês produzem muito corte pro YouTube sem ser shorts? Corte do YouTube, do episódio principal? É quase... Normalmente são... O corte que eu faço pro Instagram, pro Gil, de até 3 minutos, normalmente eu jogo pro YouTube. Beleza, eu vou dar uma tarefa pra vocês, tá? Olha só. É porque a gente tem que dar a tarefa e tem que cobrar depois. Então, olha só. Um episódio de podcast, ele dá pelo menos 5 a 8 cortes pro YouTube. De média duração. Média duração. De média duração é de 8 a 12 minutos, tá? Aham. Então, a partir de agora, vocês vão gravar um episódio agora. Pra quem não, esse episódio é gravado, tá, gente? Então, eles vão fazer um ao vivo agora, exatamente depois desse episódio aqui. Vocês vão pegar esse episódio de amanhã e vão fazer 3 a 4 cortes horizontais, normal, Aham. trechos do episódio, e vão colocar no YouTube. E aí, vocês vão pegar um assunto que tenha um raciocínio desenvolvido. Por exemplo, Fábio está falando sobre como fazer corte. É isso. Você vai pegar esse pedaço e vai jogar no YouTube. E aí você vai fazer uma coisa que a gente chama de clickbait. O que é o clickbait? Pejorativamente é uma armadilha de clique, né? É uma headline chamativa para atrair as pessoas a clicarem naquele link. Por exemplo, é por isso que o teu canal não cresce. Acabei de falar aqui o clickbait. Carol, notou? É por isso que o teu canal não cresce. E aí ela vai fazer uma fotinho com a minha cara torta, assim, com um balãozinho, e vai estar dizendo assim, é por isso que o teu canal não cresce. Aí, cara, o episódio tem 8 minutos. O corte tem 8 minutos. O cara que vai entrar no teu canal, que vai ficar ali rolando a barra, ele vai ver duas coisas próximas ali. Um episódio de 1h30
tipo assim, Beta Papo episódio 16. Tá? Tá lá. E logo embaixo, 1h30, ele vai ver assim, por isso que o teu canal não cresce. 8 minutos. Qual tu acha que ele vai clicar? Obviamente. Beleza. Passo 1 concluído. O cara clicou, certo? Ele clicou no teu corte. Ele entrou no teu canal. Aí ele viu o maluco falando uma parada que faz sentido, pô. Ele tá explicando como fazer um canal de YouTube crescer de forma orgânica. Aí o que ele vai fazer? Cara, que episódio maneiro, hein? Vou lá naquele episódio de 1h30. Vou assistir o episódio inteiro. Por quê? É uma isca, né? Porque ele tá muito mais propenso a jogar fora 8 minutos, como você tava, da sua vida, do que 90. 90 minutos é tempo pra caralho. Não tô afim de jogar fora, irmão. 90 minutos eu vou em Saquarema, irmão. Pô. Entendeu? Agora, 10 minutos eu não cozinho um ovo. Tolerável, né? Totalmente. Então, organicamente, você vai trazer mais atenção pro seu canal. Você vai conseguir converter pessoas que não estariam dispostas a jogar fora Tanto tempo. 90, porque você vai conseguir convencê-los de que você não vai jogar fora o tempo. Aquele cara, não, pô, realmente, eu não tô jogando meu tempo fora. Eles têm coisa interessante. E aí ele vai assistir. E existe assim, mesmo sendo podcast na sua experiência, Fábio, existe a possibilidade da gente, alguma técnica ou alguma, não digo técnica, macete. Macete é quando a gente tem experiência de vida e observa ali um jeito. Sim, sim. Como que a gente faz para poder cortar a pessoa para que aquela 1h30 ofereça pra gente bastante conteúdo, porque às vezes a gente deixa a pessoa falando à vontade e que na hora que a gente vai fazer os cortes não tem nada de bom pra gente, assim, tem de bom sim, porque é a vida da pessoa, mas que a gente não consegue fazer nada de chamativo pra atrair as pessoas. Ela falou assim, na vida dela, mas assim, a gente tinha vários outros assuntos que poderia estar fazendo assunto chamativo para poder fazer os cortes, e a gente não consegue. Existe alguma fórmula pra gente, um macetinho que a gente corte para poder meter uma próxima pergunta e ficar fazendo pra produzir? Tá, então. Senão a gente tá perdendo dinheiro. Primeira parada. Pra produzir dinheiro pra gente. Primeira parada. Existe uma teoria chamada teoria da pergunta infinita. Essa é o que você acabou de fazer. Uma pergunta que dura, 3 minutos e poderia ter durado 1 minuto. Entendi. Então, quando o cara me fizer uma pergunta infinita, sabe o que eu faço? Eu corto ele. Eu já entendi o que você estava falando. Entendi. Eu já entendi onde você estava chegando. E a gente sofre muito disso. Mas eu já entendi. Esse hábito. Então, eu já entendi onde você quer chegar. Se eu já entendi onde você quer chegar, você pode achar que eu sou rude. Tô um pouco preocupado. Não, você vai entender. O teu convidado pode achar que você é rude. Mas você já entendeu onde ele quer chegar. Emenda o teu assunto sutilmente. Cara, eu já entendi. Pô, que maneiro. Então, e aquela parada tal? E já vai para outro assunto. Corta. Não tem problema de você cortar. Eu mesmo tenho essa mania antes de botar a pergunta, fazer uma introdução antes. Isso pode ser chato, realmente, tá perdendo tempo. Não, eu não faço introdução. Então pega logo e joga logo. Eu já chego de sola. Porque assim, se o fato de você ser bombeira, enfermeira for relevante, a gente vai trazendo episódio. Se não for, foda-se, não trouxe. Gente, desculpa o palavrão aí, tá? Mas assim, entendeu? O que for relevante ao episódio vai acontecer. Eu vejo nego lendo biografia com teleprompter. Cara, nada contra quem faz. Mas eu não vou fazer. Porque o que for relevante pra gente trazer... Isso aqui é uma conversa sobre um assunto específico. Entendeu? E aquele assunto específico é o que a gente vai trazer aqui. Pô, não me interessa se tu serviu em Campo dos Goytacazes na década de 90. Caguei, pô. Se for relevante, a gente vai falar. Se não for, não é. Mas às vezes a gente usa esses 90 minutos e no final das contas, tudo que a outra pessoa falou, a gente não consegue fazer o chamativo. Né? A legenda, assim, então acredito que a gente vai ter que precisar fazer esse ajuste aí, mesmo que só não é só experiência não. Tá, o chamativo, à toa, né? O chamativo, você diz o que? O título do episódio? Isso. Se a pessoa ficou falando e ficou meio que aquele mesmo assunto e rodando aquele mesmo assunto, a gente não consegue fazer. Pra fazer essas edições. As edições, entendeu? Talvez seja isso que a gente esteja tendo que mudar. Entendeu? Pergunta muito longa, ou deixando a pessoa falar muito à vontade. Não tem que deixar à vontade. Saber. Não tem que deixar à vontade. Puxar. Ele não tem que estar confortável aqui. O podcast não é dele, pô. O podcast não é de vocês aqui. Fica à vontade meio-dia. Meio-dia vocês vão ficar à vontade. É o podcast de vocês. Esse aqui é o meu, pô. Vocês têm que ficar desconfortáveis. Entendi. O meu papel de entrevistador é extrair de vocês o que vocês têm pra falar pra mim. Então eu tô aqui o tempo todo provocando, puxando, trazendo, pautando os assuntos que eu quero falar pra vocês. Então, por exemplo, e isso é uma parada que vocês têm que se ligar. Se você quer trazer um assunto pra mesa, você vai trazer o assunto pra mesa e você vai fazer a sua narrativa, o seu discurso aqui
e garantir o teu corte. Seja ele você falando ou seja o convidado falando. Entendeu? Você vai trazer o que você precisa. O que você precisa aqui? Eu preciso que você conte sobre o seu podcast. Eu preciso que você pegue... Por exemplo, eu queria pegar aqui e fazer uma parada sobre clickbait. Pô, fiz, mostrei pra vocês como é que funciona. Tá ali, a Carolzinha vai fazer um corte. E não tem problema nenhum de você fazer isso. Não tem problema nenhum. Vocês não têm que ficar... O convidado não tem que dominar o podcast de vocês. Isso aí é um erro muito comum Sim. que as pessoas cometem quando começam a entrevistar. O cara veio aqui, pô, eu aprendi isso na prática. Teve uma menina que era cerimonialista aqui, e ela começou um podcast, ela chamou não sei o que lá, Cohen. Como é que é a Cohen? Eu não sei o que é Cohen. Sabe quem é? Não sei. Meu irmão, o cara é o maior cerimonialista do Brasil. O cara é pica. Só que o maluco é palestrante, podcaster. O cara é comunicador. Eu olhei pra ela e falei, vai ser jantada, velho. Não deu outra. O podcast foi do cara. Ela tava ali. Só ele que falava. Não é só falar, é assim, o cara falou o que ele quis. Porque não tem problema de só você falar. Desde que você fale o que eu quero que você fale. A gente tem a sensação de que o podcast vai ter que ser o bate-papo. Só que às vezes o bate-papo a pessoa domina, tem pessoas que têm personalidade de dominar realmente o bate-papo e ela falar e a gente não conseguir quebrar. Entendeu? Porque o podcast o que a gente entende do podcast? É uma entrevista de uma maneira informal. É um bate-papo, mas não é um bate-papo à deriva, sacou? As pessoas confundem isso. E quando a gente chegar ali no bar ali, a gente tá à deriva, pô. O que daqui a pouco a gente tá falando sobre qualquer coisa, não tem problema nenhum. Mas o podcast não, pô. É um bate-papo direcionado. E quem é que vai direcionar? Vocês. Retorno. Quando sai um pouquinho, tu retorno. volta, Traz de volta, pô. Traz de volta, não tem problema. É isso que vocês estão fazendo. E deixa desconfortável. Os caras saem daqui desconfortável, desconfortável que eu digo num sentido de puto. Não, assim... Mas desconfortável no sentido de que o Igor tem uma frase que ele fala o seguinte, ele faz uma pergunta, que nem eu fiz pra vocês, de um assunto, assim, existe algum assunto que a gente não possa tocar? Ele pergunta pro convidado. Aí o convidado responde. Se aquele assunto, na cabeça do Igor, for o motivo pelo qual o Igor convidou aquele convidado, ele cancela a entrevista na hora. É mesmo. Na hora. Ele não faz entrevista. Sei lá, vamos supor, eu tô aqui pra você falar de música. Aí eu falo, porra, Liga, tem alguma parada que você não quer falar? Não quero falar sobre música. Porra, irmão, obrigado. Não vai rolar. Então não tem porquê, né? Não tem porquê, pô. Eu te trouxe pra isso. Entendeu? Eu te trouxe pra isso aqui. Essa é a jogada. Posso abrir um parênteses aqui? Total, pô. Eu tava assistindo a entrevista do Romário, também são as entrevistas bacanas, que ele leva os jogadores, os técnicos, né? Cara, ele levou o Renato Gaúcho, os dois são resenha pura. Porra, meu irmão. Aí ele chegou pro Renato Gaúcho e falou assim, porra, cara, me conta uma história aí tua de mulher, da balada, da noite, que o povo não sabe. Aí o Renato, porra, quer me fuder, Romário? Aí ele, porra, te trouxe aqui só pra isso, não queria nem saber de porra de fato da história de futebol, só pra tu contar essa... Porra, eu comecei a rir sozinho, eu falei, porra, o cara entreteu ali, ele, porra, os dois ficaram rindo, resenha pura. Aí entendi o que você quis dizer agora sobre... Porra, te trouxe aqui pra isso, não adianta você falar sobre isso, então... Exatamente. Não importa, porra. Também é pensar no retorno. Essa jogada aí também de mudar a nossa visão também que o Fábio passou pra gente, é do retorno. Se a gente tá precisando daqueles assuntos, a gente tá precisando chamar, não adianta vir aqui e se perder, né? Os assuntos vão ter que ser pautados naquele direcionamento, porque isso é o retorno pra gente, vocês, né? Lidam com pessoas muito... sem pejoratividade, ardilosas. Pessoas escaldadas. Pessoas que dominam a palavra. Pessoas que são políticas. Político não no sentido ruim, mas pessoas Sim. que sabem fazer política. Se tu deixar, irmão, esquece. Vai te jantar. Vai usar o teu podcast para fazer plataforma eleitoral durante 1h30. E não é isso que vocês têm que fazer aqui. Vocês estão aqui para entrevistar. Não vou fazer plataforma. Se o maluco começar a fazer plataforma... porque o meu projeto, não sei... meu irmão, foda-se teu projeto, não quero saber disso aí, não. Quero saber disso aqui, ó. Acabou. Eu quero trazer um ex-governador aqui, esse ano. Aqui. Esses caras... Meu irmão, já vi todos aqui. Já vi todos. Todos já vieram aqui. Cara... Irmão. Jantam. Querendo ou não, é do domínio deles. Tem 3 perguntas que eu quero fazer. Não adianta. E eles vão responder. Se eu falar assim, eles vão responder, mas na palestra. Governador, a gente vai poder falar, igual você falou agora, pô, esse assunto não toca. Então, não vai falar. Irmão, não precisa me dizer quem é. São todos iguais. Depois você me fala em off se quiser.
Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui. Com o maior prazer eu vou responder. E ele vai responder, pô. Uma porra completamente diferente daquilo que você perguntou. É o poder. Entendeu? Poder de... É isso. Mas até porque pra ser governante... E ele vai responder atacando o outro cara. Ah, porque... Aí você Cabral, vamos falar do Cabral. Todo mundo fala do Cabral. Ah, porque o Cabral vem dizer que... Ele vai lá e vai mandar. Vai bater em cachorro morto. E aí o que vai fazer? O assessor dele vai pegar esse corte pra ele a favor dele. Exatamente. Teve uma vez que veio então aqui... Então é quando usa o podcast de outra vieram pessoa pra fazer dois a favor políticos aqui do de esquerda e de direita fazendo uma entrevista mediada por um repórter famoso da Globo. Eu não vou entrar no nomes aqui, mas em off eu te conto. Primeiro que os caras da esquerda e da direita, um era muito famoso por quebrar uma placa e o outro era assessor da pessoa da placa quebrada. Você já entendeu? Tá. Eles se cumprimentaram com um beijo na bochecha. Já começa por aí. Ninguém me mostrou, não. Eu vi. Eu vi aqui na minha sala aqui um beijo na bochecha. Irmão, os caras acabaram o podcast. Os dois assessores estavam com o meu telefone. Vocês sabem que ele na saída no camarim tem meu cartão de visita, né? Uhum. Os dois pegaram, não falaram nada. Mas assim, sacanagem, o maluco não tava no elevador, já tava me mandando mensagem pedindo material. Ele já queria um material em alta pra poder postar, cara. Era tudo ali. Falei, irmão, os caras são foda, velho. Não, cara, os caras... Tu tá indo de faca pra uma briga de revólver, cara. É outro rolê, mano. Crocodilo Dundee, tá ligado? Naquela cena. O maluco vai com a canivete. Ele está armado, não. Quem tá armado sou eu, com uma facão. Esses caras são assim. É isso. Ué, teve um entrevistado aqui, nossa, que ele, fora das câmeras, falou assim, cara, eu sou de direita, eu bato na esquerda. Mas o cara da esquerda, cara, lá por trás dos bastidores, lá fora do microfone lá da LERJ lá, cara, eu concordo com tudo que você fala. Porra, bate mesmo, mas eu não posso, porque o meu partido... Mas, porra, eles tomam cerveja junto, Lira. Sim. Quem briga somos nós, pô. Exatamente, os redes mortais aqui que fica brigando. É por isso que eu não brigo, eu não voto. Ó, galera, eu não voto. Eu não voto. Eu vou lá, aperto 00 e acabou. Eu não voto. Então não adianta querer me convencer de nada que eu não voto. Ah, o Eduardo Paes é muito maneiro. Eu também acho, pô. Resenha, pô. Resenha purinha, mas não voto nele não, pô. Ah, mas ele... Beleza. Meu pai uma vez, assim, só pra gente concluir isso aqui, ele falou uma parada que assim comigo eu achei muito maneiro. Você não tem o direito de reclamar. Eu falei, por quê? Ah, não, porque você tem o direito de votar e não vota. Eu falei assim, não, primeiro que direito obrigatório não é direito, é dever. Eu tenho o dever de votar. Aí eu falei, eu voto. Ah, mas você não vota em ninguém. Eu falei assim, não, eu voto contra o sistema eleitoral. Eu não acredito no sistema eleitoral. Eu também não. Então, se eu não acredito naquele sistema, eu votar é uma hipocrisia, pô. Eu não acredito em coeficiente eleitoral. Eu não acredito em presidencialismo. Eu não acredito em nada disso. Então, pô, vou votar pra quê? Então é isso. E os caras vão te enrolar. Cara, na verdade eu não acredito que eles não estão preocupados em nenhum momento com o povo. Tudo preocupado com seus interesses pessoais. E ponto, pô. Isso aqui é pão circo. Isso aqui é um teatro. Vamos fazer uma eleição? O verdureiro contra o vendedor de doce. Quem tu acha que ganha? Quem teu filho votaria? Meu filho? É. Ah, meu filho é vendedor de doce. Porque é o interesse dele. Teu filho é o eleitor, porra. Pô, eu faço dieta, ia votar no verdureiro. Não, tu ia votar Cada um ia votar no... Não, mas... Por que tu faz interesse. dieta? Por que tu faz dieta? Porque você é esclarecida. Não, sim. Porque você é esclarecida, porra. Aí tu acha que o cara quer... Aí tu acha mesmo que se a eleição fosse entre o verdureiro e o voto de dois, tu ia ser esclarecida? Não seria. Na verdade, a pessoa esclarecida não ia votar em nenhum e nem outro. A verdade é essa. Eu ia me recusar de votar porque, tipo, nenhum dos dois me representam. Vão ser jantados. Eu ia votar no nutricionista. Vão ser jantados. E lá no sistema vão ser jantados, esses dois. Entendeu? Mas aí, por exemplo, meu filho vota no vendedor de doce, o outro que talvez esse esclarecimento vai no da verdura e acaba que representam a gente. Representa a população. Mas o problema da população em geral hoje é que a gente só vota no vendedor de doce. Porque a população é burra, velho. A massa precisa se manter assim, porque é assim que os caras ficam no poder. Sim, claro. Tem que estar dando errado. E aí ele fala, vou te dar doce. Você vai ter um monte de doce aqui, mas na verdade, pô, se você comesse verdura, carne, não sei o que, você vai ser muito mais saudável. Mas é isso, eu vou te dar doce, porque doce é o que você quer. Na verdade, o que elege o candidato são os problemas da cidade, do bairro ou do país. São os problemas. Então, esses problemas têm que ser mantidos. Não tem por que resolver. Se resolver, acabou a brincadeira. Não, mas ele resolve, pô. Entendeu? Ele asfalta a tua rua.
Mas com asfalto que dura 4 anos, pô. Não com asfalto que dura 20. Não, então ele vai lá asfaltando perto das eleições. No último ano das eleições. Fica 3 A anos diferença no do buraco. adulto e da criança... Qual é a diferença primordial, básica, número 1, de um adulto funcional e de uma criança? Acho que a facilidade... É que é muito vaga essa pergunta, É vaga. tá ligado? Não, mas a assim, facilidade... a facilidade não. A capacidade de saber ação e reação, ato e consequência. Quase, Tu consegue ter... O adulto funcional faz o que precisa ser feito. Sacou? A criança faz o que ela quer. Ou o que mandam ela fazer. Porque assim, você proíbe teu filho de fazer coisas. Você não... Tipo, sabe? Então assim, você faz o que precisa ser feito. Você não vai na academia porque você gosta. Né? Algumas pessoas vão porque gostam, mas a grande maioria não vai porque gosta. Entendeu? Faz o que precisa ser feito. A frase é importante, é verdade. Então assim, você acorda pra trabalhar porque você precisa trabalhar. Sim. Qual é a melhor forma de você odiar o que você ama? É trabalhar com o que você ama, pô. Você começa a odiar, mano. Eu odeio, cara. Tem dia que eu odeio ir pro estúdio, mano. Porque é isso. Você precisa fazer. Deixa de ser um prazer pra ser uma obrigação. Mas adulto é isso. Precisa ser feito. Então, por ó, vocês precisam produzir conteúdo do podcast de vocês. Vocês precisam produzir clickbait. Porra, mas é um saco. Pô. Eu te falo o que é. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas vocês vão ver a diferença. Copacabana Talks cresceu fazendo isso. Sentamos aqui na mesa. Eu fiz um podcast, uma gravação com ele. Você tava na gravação, Carol, com o Tarcísio? Tava, né? E eu preciso repetir a gravação com eles. Porque isso deve ter uns 8 meses, 9 meses que a gente gravou. E o canal deles é uma coisa completamente diferente hoje. Entendeu? Porque eles fizeram o que precisaram, deixaram de fazer o que queriam e começaram a fazer o que precisavam fazer. Sim. Então, se eu te dou um insight pra gente terminar esse episódio aqui hoje, façam o que precisa ser feito. Seja um adulto funcional. Seja um adulto funcional. Vocês estão salvos. Não, eu já falei pra vocês. Adolescência. Vocês só por serem bombeiros, já fazem parte de uma profissão que eu, particularmente, eu enalteço. Não, e engraçado, porque não, antes de conhecer como eu conheço hoje, eu não tinha essa admiração que eu tenho pelos bombeiros. Mas só por fazerem parte dessa corporação, eu já admiro de paixão. Porque bombeiro é um ser humano diferenciado. A gente escuta, mas como a gente vive isso, nem sempre a gente Tem muita noção. tem noção. É unânime, pô. É unânime. Quem odeia bombeiro é idiota, mano. Faz um problema mental, cognitivo. Eu nem converso. Tá maluco. Entendeu? Valeu, cara. É isso aí. Obrigada, é isso aí. E a Carol tá mandando eu terminar o episódio, tá? Tô vendo, ó. Ela tá assim, "Ei, cara." Aí ela vai mandar eu fazer o seguinte. As pessoas não sabem como é que é os bastidores. Eu jogar... Não, aqui a gente mostra a vida real. Vai mandar eu jogar a bola pra vocês, pras palavras finais, as considerações finais. O Liga tá ali, meu irmão. O cara, a cabeça dele tá fervendo, mano. O bicho vai ficar aqui como? Mais um pouco. Olha lá, ele tá como, mano? Vai lá, As o Lira, agora que eu vou considerações começar a finais. falar. Meu general, eu não chamei ele de meu general até agora, né? Meu general. Cara, muito obrigado por ter ressuscitado esse sonho meu. Hoje, a coisa que eu sinto mais prazer é quando eu tô aqui. Adoro ouvir histórias, adoro me comunicar com pessoas, ouvir suas histórias, poder ajudá-las de alguma forma, mesmo que seja com a divulgação, né, dos cortes, trazendo histórias de vidas que abençoem pessoas. Então, assim, cara, muito obrigado. Eu te confesso que hoje eu tô doido pra me aposentar hoje do bombeiro e só fazer isso. Porque, tipo assim, quem trabalha com isso, a gente não tem... As pessoas que não trabalham, elas não têm noção de quanto tempo consome das nossas vidas a rede social em relação ao trabalho. Estava conversando até com o Alvinho umas semanas atrás, aí a gente ficou rindo, que ele falou que um seguidor dele mandou uma mensagem para ele no direct falando: cara, não tem vaga na tua equipe de marketing, não. A gente começou a rir. Falei, cara, se essas pessoas soubessem que a gente vende o almoço para comprar janta... É isso aí. Muitas vezes a gente não tem equipe de marketing, cara. Não tem, assim, para você. Eu paguei outro dia uma empresa, me indicaram para fazer... Cara, vai fazer os cortes automáticos. E não sei o que, eu falei, paguei, mandei o link daqui do capítulo. Irmão, vi uns cortes merda, cara, que eu fiquei olhando assim, falei, cara, paguei por isso, o meu que eu faço sai muito melhores. Eu falei assim, cara, então deixa eu ir fazendo esses cortes mesmo até as coisas irem se ajustando, entrarem em patrocínio.
Mas, assim, uma coisa que eu até falei pra minha namorada. Falei, olha só, que ela acaba afetando as outras áreas da sua vida por do tempo que você dispõe, né, pra você se dedicar àquilo. Falei, cara, olha só, presta atenção que eu vou te falar aqui. Eu já deixei muito sonho pra trás, que ficaram pelo caminho. Esse não vai ser mais um dos sonhos meus que ficaram pelo caminho. Se você quiser fazer parte dele, cara, a gente abre mão de algumas coisas agora pra poder colher esses frutos lá na frente. Mas assim, saiba de uma coisa. Eu falei muito assim, muito sério conversando com ela. Ainda mais ela que é low profile. Posta nada, só posta as coisas da igreja dela, das missas. O Instagram dela é parado. O meu é full time ali, cara. É bom demais. Não, é bom demais. Eu falei assim, cara, eu quero muito que você esteja lá na frente quando as coisas dão certo. Mas se você não quiser participar disso, não tem problema. Se você não quiser fazer parte disso, não tem problema. Mas eu não vou parar. Eu me tornei um cara imparável. E só vou até dar certo. Lá na frente, quando der certo, a gente faz o que a gente vai tentar fazer, o que for para se manter no topo em alguma coisa. Mas assim, eu não vou parar, cara. Você pode gravar essa data de hoje, daqui a um tempo, quando o podcast do Lira, ou Lira Bombeiro, na minha rede pessoal, que também a gente faz assuntos de temas diferentes um pouco na minha rede social particular do que a do podcast. Mas assim, eu não vou parar, cara. É uma coisa que eu botei pra mim. Falei, cara, é uma coisa que hoje me dá mais prazer do que a minha própria profissão de bombeiro em si. Pra você ter noção do nível de prazer. Que foi o que te levou até aqui, né? A profissão. Exatamente. Foi o que a gente, tipo assim, tanto que o nome tá, Lira Bombeiro, na rede social. Mas hoje, o meu maior prazer hoje é, tipo assim, tá gravando os episódios do podcast do Lira aqui no teu estúdio. Então, cara, assim, muito obrigado por ter me... É uma honra. Por nos ajudado. Obrigado por estar fazendo parte desse sonho também, ter, né, aceitado essa labuta, esse desafio aí. Minhas considerações finais, vamos lá. Já fiquei emocionada já pela parte do Lira, então já fiquei com o emocional, já tá enfraquecido. Mas eu vim pela dor, né, e pela oportunidade de crescer como ser humano. Não pensei em fama, não pensei em dinheiro, não pensei em reconhecimento, pensei em ocupar mais um pouco o meu tempo de fazer coisas diferentes. Sou curiosa, sou extremamente curiosa e também sou imparável. Além de muito insistente e teimosa, para as coisas darem certo principalmente. Então, assim, vim pela dor e agradeço a oportunidade porque a dor se transforma em amor. E hoje em dia, essa resenha que a gente faz, esse compromisso que eu assumi com o local, com Lira, com podcast, me engrandece muito e é o que eu quero fazer também. Não só isso, como muitas outras coisas. Gosto muito dessa vivência, dessa resenha, que a gente vem aqui, vem com muito prazer. E, de fato, foi uma oportunidade também, bombeiro Aí, me ó, trouxe. Aí, que diferenciada, aí, ó. Olha lá. Gente, eu tô muito pra perto, secando a cara inteira. Agradecer mesmo essa oportunidade, porque, de fato, se não fosse bombeiro, eu não teria chegado até aqui. A amizade com o Lira, a amizade com o Anderson. Anderson, um beijo. Ele até também acredita muito em algumas coisas que, às vezes, nem eu acredito em mim, eles acreditam. E tocar pra frente, vambora, rumo. É avante. Avante. Pra frente que se anda. Um minuto. Porra, você tá maluco? Lógico que dá, cara. Cara, Pra assim, frente que se anda. a Renata, a gente, embora a gente já tenha vários anos de corporação, mas a nossa amizade veio de pouco tempo. A gente viajou pra São Paulo, cara, assim, a gente meio que conheceu, ela falou, pô, você não me lembra de mim das resenhas? Fala mais perto do Não, microfone. Tá você não lembra de mim das resenhas, Lira? Quando o Samba 93 saiu pra tocar, eu falei, não lembro. Então, tipo assim, a gente foi viajar pra São Paulo com uma outra amiga, 3 amigos, os 3 em momentos, assim, muito difíceis, e a gente meio que conheceu pessoalmente na rodoviária, cara. Cara, e ela não tem noção, Fábio, tipo assim, essa viagem pra São Paulo, que foi eu e a Bia, que é essa amiga nossa, cara, elas não tinham muita noção do que eu passava no momento. Cara, eu tava devastado. Sabe, tu tá assim, tu tá quebrado, tu tá devastado de você tá no Detal, milhares de pessoas, aquele mundo no Detal, cara, tu tendo crise de ansiedade no meio do povo. E a gente tá pulando e dançando, mas por dentro eu tava tendo crise de ansiedade e elas não tinham noção nenhuma, mas, cara, elas me abraçaram de uma forma, cara, que, tipo assim, é uma gratidão que elas não têm muita noção do que, tipo assim, cara, elas me salvaram, literalmente, cara. Ela e a Bia, a nossa outra amiga que é advogada.
Então, tipo, eu falei, cara, são pessoas que a gente quer ter perto pro resto da vida. São As pessoas salvam a gente diariamente. As pessoas nem sabem, às vezes, que estão te ajudando. Isso. Né? E salvam a gente E diariamente. Basta a gente estar disposta a aprender. Eu já tenho essa percepção. As pessoas salvam a gente o tempo inteiro. Você salva a gente, ele salva, o estúdio salva, nosso momento. A gente chega aqui de um jeito e vai sair de outro. Entendeu? E assim, isso todos os dias. É energia. Eu, quando era jovem, eu tinha muito cuidado com o sentimento alheio, né? Tipo assim, pô, ficar ali enrolando uma menina, sabe? Tipo, uma amizade que não tinha fruto, alguma coisa assim. Eu sempre tive muita preocupação com isso. Aí um amigo meu falava assim, pô, irmão, bobeira, cara, tu é jovem. Eu falava, pô, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com o sentimento das pessoas. A gente nunca sabe o que a gente pode fazer de bem ou de mal para as pessoas que não seja de forma intencional. Se a gente faz mal não intencional, a gente também faz bem não intencional. Então a gente tem que se preocupar muito. O Lira é um cara que, pra mim, cara, eu nunca conheci, sem sacanagem, não tô zoando, tá? Tô falando sério. Tá no top 5 dos caras mais gentis que eu já conheci na minha vida. Obrigado. De verdade. O cuidado que esse cara tem com as pessoas é uma coisa assim, tipo... Bom, a gente fazendo trabalho no bombeiro, ele vinha com o maior cuidado. Porra, não, cara, toma aqui, vou fazer um café ali, vou pegar um biscoito. Tá de boa, não, vou pegar ali. Sabe, tipo, um cuidado, um senso de gentileza, de humanidade. De humanidade com o próximo, brother. Isso pra mim é ímpar, isso não existe, mano. Não tem quem não goste dele lá. É difícil. Na corporação, não tem. Ele é gentil demais, tá sempre gentil. Ontem fizeram uma despedida pra mim na sessão, né? Que eu fui movimentado pro outro quartel. Cara, foi muita gente lá na sessão. E a parada da movimentação foi tipo, de eu ir pra ajudar uma pessoa. Fala, pô, comandante, tem como ajudar esse meu amigo aqui e tal, não sei o quê. Ele, cara, eu preciso de um cara de confiança. Pode ser você? Cara, tu toma um choque de, tipo assim, cara, que é tão bom você ser lembrado por isso, ser uma pessoa de confiança, tipo assim, não, cara, eu sei que eu posso contar contigo. Cara, isso é bom demais. É bom demais, cara. Tipo assim, então vambora. É isso. Ter essa referência, né? As pessoas te conhecerem por essa característica. Assim, esse maluco não, cara. Porra, esse maluco pra lá. Tá. E vocês podem contar comigo, cara. Com a Betamax, comigo. Não. Entendeu? No que vocês precisarem. E a recíproca é verdadeira. É muito prazeroso pra mim. Cara, eu pretendo continuar, lógico. Se um dia do Papai do Céu abençoar e a gente criar o nosso próprio estúdio, para poder ter mais rotatividade, de poder levar seus próprios... Mas enquanto isso não acontecer, cara, eu não pretendo ir gravar em nenhum outro... A não ser que seja convidado para um outro, eu vou em outro como convidado. Mas aí você fala que nem trouxeram um cara lá, ele falou, não, eu tenho no compete, só posso gravar nesse estúdio aqui, ó. Tem que pagar 15 mil para ir em outro estúdio. A gente divide dinheiro. Tá tudo certo. Pô, gostei. Fechou? Gente, isso aí. Muito obrigado. Foi uma honra essa conversa. Foi bom demais. Eu espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu, porque para mim é sempre um prazer, ainda mais essa história de vida deles, assim, a dedicação e o carinho que eles tocam no projeto. Eles não precisariam estar fazendo, é isso que a gente estava falando. Às vezes as pessoas não precisam disso, porque é isso, tem estabilidade, tem a carreira deles, mas estão lá, dedicando, se esforçando, levando uma mensagem, gerando conteúdo, abdicando de tempo que eles podiam estar com a família deles. Dá trabalho? Dá trabalho. Cansa. Mas aí, ó, o quanto revigora, o quanto energiza eles poder fazer esse tipo de conteúdo. Então, se pra você, tanto pra esse episódio tocou tanto quanto pra mim, faz o que a Carolzinha sempre pede. Deixa o like, curte, compartilha, manda pro amiguinho, se inscreve no canal, ativa o sininho. O que mais, cara? Segue no Instagram, vai aparecer aqui embaixo, deixa comentário que gaja, vai lá no perfil deles também que vai aparecer aí, tá bom? Muito obrigado de coração e até o próximo Beta Papo. Tchau, tchau.